minha gente, a paz do Senhor. Estamos agora na nossa terceira videoaula. Já estava com uma expectativa muito grande de poder falar para vocês. Fica ligado que tem muita coisa boa para você aprender nessa videoaula. Tamo junto no reino, beijando o seu coração. Eu quero iniciar essa videoaula lendo para você o que está em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Gente, a nossa maior dificuldade como líder de jovens é pregar uma mensagem imutável no mundo que muda constantemente. Então, se você não se reciclar, não se contextualizar, vai ficar muito difícil. Mas, pastor, Deus não muda, mas ele se move. Eu tenho que entender onde ele está se movendo, qual é a chave que ele está girando, até porque Deus não envelhece, ele está sempre na nossa frente, fazendo algo novo e algo ativo em nossa vida. Portanto, o líder que não se recicla, que não se evolui e não sabe lidar com as ferramentas atuais como Facebook, Instagram, Twitter, etc., vai sentir muita dificuldade de trabalhar nesse tempo na qual as informações são constantes. Augusto Cury, no seu livro, disse que uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que o imperador romano no auge do seu apogeu. Então, a nossa geração não pode querer ganhar a geração atual com as ferramentas antigas. A gente tem que se modernizar, a gente tem que evoluir. A semente é uma só. A semente é essa palavra. Essa palavra inconfundível, é inigualável, mas a forma como, o método que eu vou estar levando para as pessoas é variado. E aí vai da sua criatividade para poder alcançar esse nível de compreensão. Às vezes a gente, como líder de jovens, a gente quer alcançar um mundo que não existe mais. Olha o que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, ele fala para a gente aqui. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo não está dizendo aqui que ele vai cometer pecado para ganhar o pecador. Não. Eu consigo interpretar esse versículo da seguinte forma. Paulo vai se reciclar, vai se modernizar, vai estudar, vai trabalhar para alcançar a geração que ele quer, as pessoas que ele quer, da forma correta e certa que Deus tem direcionado o coração do apóstolo. Entrar no mundo daquele povo para depois ganhar aquele próprio povo. Essa era uma estratégia do apóstolo Paulo. E por isso ele se considerou no mundo cristão, se eternizou como apóstolo dos gentios, porque ele conseguiu alcançar o coração dos gentios com mais facilidade pelas estratégias que Deus deu para ele. É por isso que você vai ver Paulo indo além dos outros discípulos e apóstolos. Praticamente ele escreveu quase todo o Novo Testamento pelas estratégias que Deus deu para Paulo. Se na prisão, ele pregava. Se no navio, ele pregava. Se no deserto, ele pregava. Se em Roma, ele pregava. Então não tinha lugar que Paulo não pregasse o evangelho, porque as estratégias que Deus dava para o apóstolo eram muitas. Isso é interessante para você entender e praticar isso na sua vida também como líder de jovens. Deixando claro para você que o poder não está no método, o poder está na semente. Mas o método é importante, porque o método ele pavimenta o caminho para a gente chegar mais fácil no coração das pessoas. Por isso Paulo tinha êxito em tudo que ele fazia. Porque ele tinha estratégia, ele tinha método. E, sobretudo, ele tinha a palavra queimando no coração dele. Isso faz toda a diferença. Para você entender o que eu quero dizer de uma forma mais ilustrativa, eu estou com 2 copos aqui, tá? E eu vou colocar um pouquinho de Coca-Cola, tá certo? Em cada recipiente. Olha, o líquido é o mesmo, a essência é a mesma. O que muda é cada recipiente, tá entendendo? Então o que eu quero dizer para você é que às vezes a gente precisa mudar a forma de dizer a mesma mensagem. Eu vou te dar um exemplo. Já imaginou se o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João e todos os discípulos tivessem as ferramentas que nós do século XXI, geração atual, geração da internet, do Instagram, do Facebook, você já imaginou se eles tivessem o que nós temos hoje? Já imaginou um avião na disposição do apóstolo Paulo? Se só ele evangelizou a Ásia inteira, não foi um país, foi um continente inteiro. Já imaginou Pedro tendo um telefone na mão, um tablet? Já imaginou eles tendo... Então, a geração atual precisa valorizar esses mecanismos. A maior prova disso é que na pandemia, o que a gente viu foi o evangelho crescendo dessa forma aí, através da internet, de live, Instagram, e aí vai.
Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus, ele não muda propósito, Deus muda rotinas. O propósito que o evangelho tem que ser pregado não parou, o evangelho continuou sendo pregado, ele mudou só a nossa rotina. A nossa rotina era igreja, casa. Deus falou, eu vou inverter o negócio agora e vou ensinar para vocês que essa é a plataforma que eu quero também entrar e pregar o evangelho, usar o meu povo para ganhar milhares de pessoas através desse mecanismo, desse meio de comunicação que você está vendo agora. Então a gente como líder precisa se revolucionar, a gente precisa reciclar, modernizar a cada dia para trabalhar melhor com os seus jovens, com a sua juventude. Eu estou dizendo que nós podemos usar os melhores recursos e pregar a melhor mensagem. Cada geração precisa encontrar resposta para o seu tempo e chegou a nossa vez de encontrar resposta para a nossa geração. Antes que você me pergunte se eu concordo com o cenário mais moderno, púlpito diferenciado, iluminação, fumaça, jogo de luz, etc, 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 eu quero recomendar para você que haja o equilíbrio, porque tudo na vida tem que ser equilibrado. Não podemos confundir a liberdade que vem de Deus com falta de princípios, de libertinagem e de falta de santidade. O culto ele pode ser moderno, contanto que não seja mundano. E isso tem que haver um equilíbrio muito grande. Porque a pessoa que chega na igreja, ela não vai chegar lá apenas pelo cenário bonito que possa ter no culto de jovem, ela vai para ouvir essa mensagem. Então se você só entregar para ela entretenimento, ela sai dali vazia e nada acontece. Agora, se tiver um cenário diferente, um púlpito bonito, mas essa mensagem sendo pregada na essência, o louvor ungido, irmão, uma palavra boa de Deus para o coração dela e oração na veia, oração com unção, ela fica e de fato ela é transformada naquele ambiente. E isso é modernizar sem mundanizar. É esse equilíbrio que eu quero falar para você. Então, como é que eu posso fazer, pastor Marcelo, para contextualizar sem mundanizar? Porque a gente vê hoje muitos líderes com essa dificuldade. Pastor, posso fazer isso, eu não posso. Isso é bíblico, não é. O que eu posso fazer, o que eu não posso. Meu pastor deixa, não deixa. E o que eu posso fazer como líder de jovem para atrair, não pelo externo, mas pelo interno. Modernizar sem mundanizar. Vou dar dica para você agora. 2 dicas e a gente fez o pacote. A primeira é essa, contextualização eficaz. Pastor, eu posso contextualizar em tudo que eu for fazer para jovem? Claro, deve, contanto que haja, repito de novo, equilíbrio naquilo que você vai fazer. Eu vi uma vez uma igreja, não vou dizer o nome aqui por ética, que colocou um UFC dentro do culto. Mas foi briga valendo mesmo. Eles fizeram um culto do UFC e colocaram pessoas disputando ali. No final entrou um cara falando um pouquinho da palavra. Eu não vejo eficácia nesse tipo de método. Não consigo enxergar esse tipo de estratégia boa. Não consigo. Então, nem sempre contextualizar é isso que a gente está vendo hoje em dia. Eu vou te dar um exemplo. Tem vezes que você pode estar fazendo uma coisa que está dando certo, mas que não é certo. Como é isso, pastor? Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, conversa com a rocha, toca na rocha. Moisés conversou a primeira vez com a rocha, ela não verteu água, na segunda vez ele feriu a rocha. E o que é pior, ela verteu água, ela deu água. Então, às vezes, o que a gente está fazendo, a gente pode achar assim, poxa, eu fiz da minha forma, do meu jeito e deu certo. Mas nem sempre o que dá certo é o certo. Às vezes o teu sapato pode ser muito bonito no teu pé, mas às vezes não cabe no meu. Então não adianta eu pegar uma ideia dali e botar para cá se aquilo não ardeu no meu coração, se eu não vi que os meus jovens precisam daquilo. Então eu tenho que ter oração, discernimento para entender se de fato aquilo é de Deus para a minha geração. Agora eu devo contextualizar, sim, até na minha pregação. O que você vai falar para o jovem? Exemplo, você vai pregar Jeremias capítulo 18. Você pode falar da linguagem do jovem, da forma do jovem, deve, até para você alcançar aquele público que você está ministrando naquele dia. Isso é extremamente importante. Contanto que você não quebre 3 regras básicas da teologia. Primeiro, eu não posso desmentir o texto, eu não posso contradizê-lo e nem feri-lo. Mas eu posso pensar em cima do texto, interpretar o texto segundo a minha maneira, contanto que eu não fira, contanto que eu não desminta o texto e não fuja dele. Você pode pregar de uma forma jovial, de uma forma para alcançar o seu adolescente, mas contanto que você não quebre essas regras. Isso é contextualizar. A forma de culto também. Você me pergunta assim, pastor, eu posso fazer cultos temáticos? Pode fazer, contanto que o que esteja no... Gente, o que não pode faltar no culto? Não pode faltar pregação, não pode faltar louvor, não pode faltar oração. Isso tem que ter no culto, isso é regra, tá? Não pode ser quebrado. Tá? É inatingível. Agora o que você vai fazer se você vai enfeitar o altar, se você vai colocar um cenário diferente, se as pessoas vão estar recebendo as outras diferentes na porta da igreja, isso não é o que está em jogo.
tá? Isso pode acontecer, mas isso aqui não pode deixar de ser falado. A palavra de Deus não pode deixar de ser ministrada nos nossos cultos. Agora, a metodologia são variadas. A segunda dica que eu tenho para você, que é líder de jovem, pastor, como eu posso fazer para modernizar sem modernizar? A segunda dica é essa: ousadia inteligente. É isso aí, minha gente. Tem que ser ousado? Deve, mas tem que ser inteligente. Porque tem cada gente querendo ser ousado e dando cada gafe. Não, pastor, eu quero fazer isso aqui porque eu acho que essa é a pegada. Aí você vai ver que a ideia do cara nasceu porque ele viu outra pessoa fazer e não porque nasceu no coração dele. Gente, tudo começa no nosso coração, arde primeiro aqui. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer pegar o que é tendência, mas nem sempre o que é tendência serve para você. Não queimou no seu coração. Não, pastor, mas o David está fazendo, deu certo. Não, pastor, porque o fulano de tal está fazendo, deu certo. Cara, se Deus quisesse 2 David e Leonardo, ele fazia 2. Ele só quer 1. Então, Deus quer gerar algo dentro de você, novo, criativo. Não estou dizendo que você não tem que ter referência. Tem que ter referência. Mas chega uma hora que você precisa viver o propósito de Deus para a sua vida. É muito bom ler o livro do Max Lucado, da Joyce Meyer e tantos outros autores, John Stott, John Piper, Martin Lloyd Jones, e aí vai. Mas chega uma hora que Deus quer se revelar diretamente para você, dando ideias para você. E isso, meu irmão, acontece no quarto fechado. Aonde tem quarto fechado, tem céu aberto, descendo revelação constante para a sua vida. Então eu te convido a entrar no seu quarto e pedir para Deus: Senhor, me dá estratégia que eu possa ganhar a minha geração toda para ti, Senhor. Tem um pastor de jovens que eu admiro muito, que é o pastor Marcos Madaleno, da Igreja da Cidade, São José dos Campos. Ele fala algo muito interessante. Ele é um grande líder de jovem ali. Ele diz o seguinte, que todo líder de jovem ele tem que ter uma mão fechada, e essa mão representa valores e princípios de fé inegociáveis, e uma mão aberta, pronto para aprender metodologias novas, ideias novas, para potencializar o seu trabalho com o jovem. Então, essa regra aqui, uma mão fechada, onde você não vai quebrar os seus princípios e valores, e uma mão aberta para aprender coisas novas da parte de Deus. Tem um texto na Bíblia que complementa tudo isso. Está em Mateus, capítulo número 13, versículo 52, que é muito autoexplicativo, diz assim: Então ele disse-lhes: Portanto, todo escriba que é instruído acerca do reino dos céus é semelhante ao homem que é chefe da família e tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, líder, você não precisa abrir mão de coral de jovem, você não precisa abrir mão dos nossos lindos hinos da harpa. Não. O que eu estou dizendo para você aqui é que você pode modernizar, usar o que a gente já tem e abrir espaço para que também o novo de Deus entre e complemente ao que você já tem, que já está em você. Sem tirar a essência do que é nosso e do que é bom. Sem tirar a essência daquilo que Deus já nos deu e daquilo que Ele quer nos dar. Isso é inteligência eficaz, ousadia eficaz. Como via de regra, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre a preservação e a progressão. Essas duas coisas, elas têm que caminhar juntas. Eu preciso valorizar o que a gente já construiu e também preciso abrir o coração para entender o novo que está chegando de Deus para a nossa vida. Oi? O pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Já, mano? Vamos lá? A gente não pode excluir o que já foi feito, como também não pode fechar os olhos para aquilo que está acontecendo em nossa volta. O cristianismo é um movimento global, que trabalha de diversas formas. Então eu tenho que filtrar aquilo que é bom para o meu jovem, eu tenho que filtrar aquilo que é bom para a minha igreja, eu tenho que filtrar aquilo que é bom para a minha geração, sabe? E ter esse pensamento correto, para que as coisas andem e caminhem da maneira que Deus quer para a sua juventude. Então eu, como líder de jovem, tenho que filtrar aquilo que é certo, ou aquilo que está dando certo para a minha juventude. Eu tenho que filtrar aquilo que pode ser bom para a minha igreja. Isso cabe a cada líder. Deus te dá sabedoria para você entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que o seu pastor deixa, o que o seu pastor não deixa. Então, líderzão de jovem, tente convencer o seu pastor pelo amor, não forçando nada, não exigindo nada, sabe? Porque aí Deus não está nesse negócio. Faça ele entender o porquê da mudança, traga ele para o culto, pede orientação para ele, faz ele participar de tudo que você está fazendo ali, conquiste o coração do seu pastor e aí vai ser fácil as mudanças acontecerem no seu culto de jovem e na sua igreja, tá ligado? Nessas minhas andanças pregando em Belém do Pará e algumas igrejas fora, eu vi algumas características de ministério de jovens. Eu quero aqui passar para você. Isso aqui é a primeira mão, tá? Isso aqui é uma partezinha do meu livro que vai, em nome de Jesus, sair no final do ano e eu já estou adiantar para você. E vai ser um negócio bem bacana. E olha só as ideias que eu tive aí andando em Belém do Pará e fora sobre cultos de jovens. Vamos lá. Primeira, liderança de jovem modinho. O que é isso, pastor? O foco está na linguagem, no estilo e não na profundidade. Segundo estilo de culto de jovem que eu vi
andando aí fora foi: liderança de jovem, lá tá vazia, só faz barulho, irmão, só se reúne para gritar, mas não tem profundidade, não tem transformação, não tem libertação, não tem vida no altar, não tem testemunho em casa, e aí vai. Terceiro, liderança de jovem superstar. O que é isso? Centrada numa personalidade, em alguém que busca aplauso para si mesmo e usa do ministério para ter fama. Será que tem isso aí? Será que tem aí? Quarto, liderança de jovem, mídia fake. Isso aqui, irmão, tem muito. Cria números fictícios para aumentar a frequência de pessoas no culto. Será que tem isso aí, Rui? Inventa resultado que não existe. Faz sensacionalismo com suas programações, passa informações exageradas para aumentar o número de seguidores, até compra seguidores, para que as pessoas possam ver, olha quanto pessoas seguindo aquele grupo de jovens, aquele ministério, e na verdade é tudo fake news, irmão. É tudo ilusão, é tudo mentira. Quinto exemplo de liderança de jovem que andando por aí eu vi. Liderança de jovem, mimimi. Meu irmão, tem muito isso aqui, sabe? Vive chorando, reclamando de tudo e de todos, tem complexo de inferioridade, não sabe lidar com o desafio e se utiliza de vitimismo. Aquele cara que, eu sou coitadinho, verme do carrapato, ninguém me ama. É aquele líder que não consegue entender que os problemas potencializam ele, fazem ele crescer. Os problemas são uma ferramenta que Deus está treinando ele para amanhã, preparando ele, moldando, lapidando. É o cara que não entende isso, é mimimi a vida toda. Esse tipo de líder não quer crescer, impede o crescimento na vida dos outros. A sexta é essa: liderança de jovem, festinha. O que é isso, pastor? Tem palco, mas não promove conectividade com os jovens. Tem entretenimento, mas não tem convencimento. Tem muito lazer e pouca Bíblia. Sabe aquela liderança de jovem que só reúne para fazer festa? Jogar videogame, ir para o parque, jogar bola e tudo mais, mas não tem vida no altar, não tem espiritualidade, não se reúne para orar, para ler a Bíblia. Sabe, eu não estou dizendo que você não pode ter momentos de lazer com a sua liderança, mas tudo equilibrado. Quando só tem lazer, meu irmão, e não tem vida no altar, aí complica, né? Aí não é legal para ninguém. A sétima característica de liderança de jovem que eu vi foi liderança de jovem ditador. O que é isso, pastor? Uma liderança estilo ditadura. Ele não propõe, ele impõe. Se expressa sobre o que é contra, mas não faz nada sobre o que é a favor. Quer ser revolucionário, mas não passa de um revoltado. Aquele cara que tudo ele proíbe. Não pode, não pode, não pode. Cara, eu vi um ditado de um pastor amigo meu, que ele falou o seguinte: parafuso muito apertado, um dia ele cospe. Muito cuidado com aquelas pessoas que são todas, sabe, não pode, não pode, não pode. Talvez são os piores. Liderança de jovem órfão. Que é isso? Vive em guerra com o pastor, não é mentoreado por ninguém, não recebe ordem de ninguém, não trabalha com paternidade geracional. Não, aquele cara que, eu sou pastor, eu faço como eu quero, eu sou líder de jovem, não tenho responsabilidade para dar para ninguém, eu faço do jeito, da maneira que eu quero. Esse tipo de líder não vem de Deus, não é legal para ninguém. A nona é essa: liderança de jovem crentão. Que é isso? Tudo que é novo e diferente ele lança fora. É o tipo de pessoa que ama citar Spurgeon, John Knox, Calvino e etc., mas não faz nada relevante para o seu tempo e para a sua geração. É o tipo de pessoa que só quem presta na igreja é ele e mais ninguém. A décima e última é essa aqui, minha gente: liderança de jovem política. O que é isso? Quer agradar a todos, mas não chega em lugar nenhum. Não tem uma opinião formada. O que está dando certo, ele adere, ele aceita, contanto que agrade a todos. Não se dispõe a correr risco, nem confronta ninguém. É o tipo do líder meia boca, que tudo tá legal, tudo tá bacana, o importante é que ele esteja bem com todo mundo, não quer confrontar ninguém, porque ele quer estar em paz com todo. E na vida ministerial e na vida cristã, a gente como líder precisa, em algum momento, confrontar os nossos liderados, para que eles melhorem. Então fica aqui com você algumas dicas, como eu posso fazer para modernizar sem modernizar, tá certo? Beijão no seu coração, tamo junto no reino, segue no YouTube, segue no Instagram e fique em paz, é nóis.